toda a aula começava com uma figura central, entendeu? No transcorrer, aí já na segunda parte da aula, quando entrava no debate, aí o cara começava a escrever e botar algumas expressões lá em cima daquela figura. É como se estivesse centrado lá e aí começa a vasculhar. Apenas os canadenses não conheceram o Faxinal. Vamos falar aqui um pouco para os nossos espectadores. Quais espectadores? Que está aqui, que estão assistindo esse vídeo. Isso é um bando de abelhudos. Fala um pouco o que foi o projeto de Faxinal do Céu. Foi uma proposta na área de educação de uma maneira, vamos chamar assim, inovadora para o Brasil. Porque a gente, lá em Faxinal do Céu, tinha uma equipe de 15 professores de áreas diferentes, que a ênfase da educação é a partir do ser humano. Porque a educação é para quem? Para o ser humano. Então, o primeiro passo do educador, ele é identificar quem é o ser humano, né? Quais são as perspectivas, quais são os seus sonhos, atrás de que é a vida humana, o que traz atrás dessa vida humana? Sonho, perspectiva, realizações. Então esse era o exercício de interpretação da própria existência. Então cada aula, até mesmo na área pedagógica convencional, se procurava dinamizar o relacionamento professor e aluno, e principalmente do aluno com a escola, para ele entender que universo era esse. E quem eram os alunos de Faxinal do Céu? Eram professores, estavam num processo de treinamento. Professores da rede pública só? Professores da rede pública do primeiro grau. Do Paraná? Do estado do Paraná. Os professores aprenderam muita coisa, mas nos ensinaram muito mais. Os professores nos ensinaram muito do que eles aprenderam. Então era nessa natureza, né? Ao ar livre, com essa percepção sensibilizada para poder entender melhor. Vocês faziam a aula também ao céu aberto, botava música? Tinha auditório. Aquelas que você fazia que era que o pessoal sentava na grama, escutava Mozart, Beethoven. Sim, comigo era fora, na beira do lago. No lago, sentar todo mundo assim num canto, e aí eu falava, depois então, atrás das árvores eu mandava botar as caixas de som. Aí no meio começava o Pavarotti a cantar com o Frank Sinatra. Entendeu? Pavarotti e Frank Sinatra em duo, numa aula ao ar livre. Sobre qualidade de vida. Qualidade de vida a partir da natureza, as cores da natureza. Olhem as árvores. Não é tudo verde, mas repararam se realmente é tudo verde. Por que tem verde claro? Por que tem verde escuro? Por que uma árvore balança mais do que a outra se a brisa é a mesma? Era instigar ao pensamento e para alguns conseguirem atinar, que não é muito comum do ser humano usar esse recurso do atinar, é interpretar, é descobrir, mergulhar fundo naquilo que você está vendo, ir além do que está vendo até. O que tem nas entrelinhas da natureza? A natureza, ela oferece esse cenário com entrelinhas, e o exercício do pensamento acontece a partir do momento que você usa esse pensamento para aprofundar sua interpretação desse mundo que nós vivemos. Como funcionava o curso lá? Era uma semana? Era uma semana. Era intensivo? Imersivo? Imersão total, né? Começava às 6h30 da manhã com um toque de um sino. Nós tínhamos uma base de 1000 participantes por cada seminário. Então, ao despertar coletivo teria que ser com algo que fosse encantador para começar o dia. E nada mais encantador que o sino, o som do sino, que a igreja descobriu isso há séculos, porque o som do sino, ele é chamativo da alma humana. O som do sino tem a mágica da relação com o humano. Aí começava com o sino, caminhada... Despertar, não, tinha o despertar, tinha o de jejum farto, então tínhamos
as primeiras sessões da parte da manhã, de forma dinâmica, alguns em lugares fechados, salas pequenas, trabalhávamos com pequenos grupos, ou tinha momentos do auditório que reunia 500 pessoas, por exemplo, para ouvir um Paulo Altran, um Sérgio Brito falar sobre teatro, porque o curso ele era multifacetado. Ele entrava pela pedagogia e, ao mesmo tempo, entrava na cultura humana geral, falando das artes. Quais professores, por exemplo, que você destaca aí que participaram disso? A equipe era brilhante, eu poderia destacar... Vilaça? Vilaça, sim, mas eu destacaria de saída na área, vamos entrar na filosofia, que é o exercício do pensamento. Filosofar é exercitar o pensamento. Então, Cláudio Piano, grande esteio da equipe. Depois tinha o Bonheim, era um alemão que, quando falava, era difícil entender quando ele decolava. E então, depois que ele alcançava a velocidade cruzeiro dele, era entendível. Brilhante, Bonheim. Mas o Cláudio Piano era a cabeça de toda a proposta filosófica do curso. Depois tínhamos Gustavo Correia Pinto. Gustavo era um monge budista brasileiro, graduado em filosofia pela PUC, e ele então falava sobre a questão da cultura oriental e ocidental, um exercício assim de uma avaliação muito nobre, porque tudo era apresentado e discutido com uma elevação, com um critério, com uma sensibilidade muito especial. Então o Gustavo fazia esse trabalho, por exemplo. E tínhamos então, à noite, durante o dia, essas sessões na área da pedagogia, dos grandes mestres que foram da pedagogia, relembrando o que propuseram, enfim, tinha toda uma dinâmica. E ao fim da tarde, a gente reunia o grupo num parque, num gramado, e deixávamos os nossos amigos, Mozart se pronunciar, Schubert com a sua delicadeza, né? Ou então com a veemência de um Wagner. E como é que era a recepção desses professores, que pelo menos eu imagino, os professores acabam estão no dia a dia ali, muito na rotina, né? Sim. Como é que eles recebiam essa dose de filosofia, de arte, primeiro momento de encantamento? De deslumbramento, ficavam deslumbrados, né? E entravam numa segunda fase mais consciente para ficarem encantados. Então, você percebe, conhece, se surpreende, né? Como eu falei, algumas pessoas ficam deslumbradas com o que não conhecem, e depois então que passam a conhecer, fazem o exercício do pensamento, da interpretação, então eles ficam em estado de encantamento. E o ser humano, quando entra nesse estágio, ele é criativo, ele manifesta, ele tem manifestações nobres da criatividade humana, cada um no seu campo, obviamente, e isso acontecia. E à noite, sempre à noite, cada noite era dedicada a uma das artes, principalmente ligada à pintura, à escultura, à música, o cinema, o teatro. Tínhamos uma orquestra sinfônica com 85 músicos que fazíamos um concerto didático. O que é isso? O maestro entrava e eu interpelava o maestro. O que é um concerto? Afinal, as pessoas estavam sentadas ali, 500 pessoas, por exemplo, no auditório, quantas realmente teriam consciência de saber, de entender o que é o concerto? Quantas coisas que eu não tinha visto. Eu, com 55 anos, não tive oportunidade, assim, um professor que a gente só pensa no trabalho, se dedicando, e não tive, assim, oportunidade. Então, agora, o Faxinal do Céu me ofertou essa oportunidade. Qual é a proposta do concerto? Por que da música? Porque a música é executada por um grupo, que alcance isso teria. Como é que funcionava essa dinâmica, então, das artes? Era uma apresentação, e uma reflexão em cima daquela... Era tudo com sentido provocativo, a reflexão. Então o maestro, antes de tocar uma peça com orquestra, ele apresentava os naipes musicais, né, percussão, cordas, etc., e conversava um pouco do significado da música na vida da humanidade. E aí, então, a cada grande autor que ele executava uma pequena peça, pegava Vivaldi, por exemplo, tocava uma daquelas 4 estações, explicava o que poderia ter sentido ao passar para as notas musicais esse fenômeno da natureza, que é a questão
das estações do ano. Então, isso tudo realmente era algo assim muito especial, e sensibilizava as pessoas para que percebessem melhor tudo que está ao seu redor. Porque tem pessoas que olham e não veem. Então, você misturava também aulas no auditório com Sim, aulas ao ar livre, salas pequenas, misturava tudo isso numa proposta pedagógica. Algumas aulas de arte, por exemplo, de pintura, eram feitas ao ar livre. Se colocava um cavalete com uma tela e o pintor pegava e o convívio dele com as cores, com a escolha da visão, a sua perspectiva do que estava enxergando ao seu redor, ele ia conversando à medida que ele ia criando. Isso é uma dinâmica que nas escolas convencionais não tem. Então as pessoas às vezes olham para um quadro, não conseguem entender o resultado que aquilo ali foi uma criação, através de uma inspiração que o indivíduo teve de ver o que ele estava tendo na sua frente e ele trazendo para aquela tela essas suas impressões. A gente pode dizer então que a arte era a peça fundamental de Faxinal do Céu. Sem dúvida, porque a arte é o maior canalizador da criatividade humana. A manifestação mais nobre do ser humano é a sua criatividade, em qualquer campo, na literatura, nas artes, da música, enfim, da escultura. O que quer que você possa imaginar que um ser humano possa manifestar de maneira nobre, sublime, é através da manifestação. Os canais da arte abrem. Para uns é pela música, outros é pintura, outro é escultura, outra é escrita, né? Ele descobre através da escrita as palavras que ele vai dizer que não vão voltar para ele, vão ficar para o mundo. Quem escreve, escreve para alguém. E o que se escreve não volta, está sempre indo. A vontade de caminhar, de ir adiante, de questionar e se questionar. Eu acho que isso é fundamental. E isso parte do conhecimento, do autoconhecimento e do trabalho que segue através da sensibilidade. Então, a parte que se volta para a cultura e às artes é muito importante. Ouviram? Isso aqui não é um curso, não é um seminário, não é uma capacitação. É uma experiência pessoal, única e intransferível. Não há a menor possibilidade de você dizer como é. Pode contar como é que é o dia a dia, mas isso aqui é, na realidade, uma proposta de desenvolvimento humano, pessoal, e mais uma vez eu digo, intransferível. Eu desejo a vocês tudo que um ser humano pode desejar ao outro. Como disse o Vilaça, a pessoa é para o outro e nós somos para vocês por toda a vida toda. E nós só temos a agradecer, porque vocês são tão delicadas e delicados, tão sensíveis. E eu não tenho mais palavras, Só agradeço a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Toda a felicidade para vocês. Como disse uma professora, um beijo na alma de vocês. O amigo passa sua alma para a gente, isto é, a gente sente nos seus olhos, na sua expressão, toda a emoção de um poeta. E isso é importante e conquista a todos. Continue assim. Tá? Bem, estamos aqui em Montreal, terminamos aqui a nossa primeira conversa do Insight com o professor Hélio Costa, professor que participou e ajudou muito em Faxinal do Céu, nesse projeto. E pudemos conhecer um pouco mais dessa experiência fascinante no setor aí de educação e que tem muito a inspirar futuros projetos. Muito obrigado por acompanhar essa primeira conversa. Nos despedimos aqui e até a próxima.